Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo o Coração. A Igreja em seu lar. Feliz Páscoa! Não poderia ter uma outra saudação muito mais bonita do que um bom dia, muito melhor do que paz e bem, do que esta. Feliz Páscoa! Cristo ressuscitou. Esta é a nossa grande alegria, uma alegria que não se tem palavras para traduzir, uma alegria que brota não apenas dentro do nosso coração, mas que do céu enche toda a terra, a vida de todo ser humano. Cristo ressuscitou. Esta é a nossa Páscoa, esta é a nossa grande felicidade. Que bom ter você mais uma vez em mais um programa de todo o coração. O programa de hoje é especialíssimo. É o programa de Páscoa, é o programa de vida, é o programa de todo cristão que quer viver com Cristo para nele não apenas ter uma vida cristã nesse mundo, nesse plano terreno, mas sobretudo a vida divina, a vida em Deus. Por isso, com alegria, quero acolher você, agradecer a sua audiência, a sua participação e, deste modo, iniciarmos este programa de todo o coração, o programa do Domingo de Páscoa. Comecemos então a nossa meditação da liturgia da palavra, como sempre temos feito, do Evangelho, a partir do Evangelho e abordando alguma das leituras. Eu queria, no entanto, antes de chegar à meditação do próprio Evangelho, destacar algumas coisas, entre as quais a primeira, a primeiríssima. Nós estamos celebrando o Tríduo Pascal. É a festa das festas da Igreja. Ou, como dizia num dos programas passados, é a mais importante festa da Igreja Católica. Até porque o próprio apóstolo São Paulo nos diz: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. É inútil. É inútil ouvir a palavra, é inútil buscar viver a palavra, é inútil ser cristão. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Portanto, esta é a festa das festas. O Tríduo Pascal não prepara para o domingo de Páscoa. O Tríduo Pascal é a Páscoa, que começa exatamente na Quinta-feira Santa à tarde, com a missa in Cena Domini, a missa da instituição da Eucaristia, a missa do lava-pés. É ali que começa o Tríduo Pascal. Depois que Jesus toma o pão, que Jesus senta-se à mesa, Jesus, na ara da cruz, no altar da cruz, oferece a sua vida. A minha vida ninguém a toma, eu a dou livremente. É deste modo que, na sexta-feira, Jesus entrega o seu corpo e o seu sangue. Sem sacrifício não há banquete. E o banquete só é completo quando nele está contido o sacrifício. E, por fim, na vigília pascal, na vigília do sábado, segundo a tradição judaica, que no final da tarde já se começa a vigília festiva do dia seguinte, está então a Páscoa do Senhor, a ressurreição. Portanto, o Tríduo Pascal é a Páscoa. Não prepara para a Páscoa, porque fomos preparados já pela Quaresma. 40 dias com Jesus no deserto, 40 dias sendo tentados. Somos tentados o tempo inteiro. 40 dias no deserto com Jesus, para, com a graça de Deus, enfrentarmos as tentações e nelas não cairmos. Mas vamos à liturgia da palavra. O Evangelho de São Mateus é o evangelho mais judaico entre todos os 4, ou melhor, entre os 3 sinóticos. Algo interessante nos faz perceber, logo no início do Evangelho, exatamente São Mateus sublinhando, depois do sábado, o Shabá.
o sétimo dia, o dia em que Deus descansou, vejam bem, depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, o dia que antecede a segunda-feira é a primeira-feira, é o domingo, o dia do Senhor, assim chamado Dies Dominicae. Dominus, que vem de Senhor, dies, dia do Senhor, o dia em que o Senhor ressuscitou. Nesse primeiro dia da semana, há não uma coincidência. Aqui nós podemos voltar para a primeira leitura, destacando que eu estou meditando aqui a Vigília Pascal, que é constituída por 7 leituras do Antigo Testamento, 7 salmos, depois vem uma leitura do Novo Testamento e o Evangelho de São Mateus. Mas por que eu tomei a liturgia do sábado e não do domingo? Repito, porque o sábado da Vigília Pascal já é Páscoa. E não apenas há uma coincidência, mas há uma intencionalidade da Igreja em nos colocar como primeira leitura sempre da Vigília Pascal, o primeiro capítulo do livro do Gênesis, onde tudo começou. E tudo começa com a criação, dizendo que no princípio Deus criou o céu e a terra, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Mas vejam só, Deus cria o mundo em 6 dias. No 7º, ele descansa. Por que é que nós, cristãos, não cumprimos a observância do sábado, do 7º dia, que é reservado ao descanso, como o povo judeu ainda faz hoje? Voltemos ao Evangelho, o primeiro dia da semana. Quando Jesus ressuscita, há uma nova criação. Por isso é muito importante lembrar a primeira oração da coleta da missa da Vigília Pascal, que diz que o sacrifício de Cristo, na plenitude dos tempos, ultrapassa em grandeza a criação do mundo realizada no princípio. Vou repetir: o sacrifício de Cristo, realizado na plenitude dos tempos, ultrapassa em grandeza a criação do mundo realizada no princípio. Isto é, se Cristo não tivesse vindo ao mundo, morrido e ressuscitado, de que adiantaria o mundo ter sido criado? Não teríamos a perspectiva da eternidade, a morte seria o final trágico da vida de todos os seres humanos, o sofrimento e a dor não teriam sentido. Por isso é que nós somos batizados, para viver a vida nova em Cristo ressuscitado. Por isso, volto mais uma vez à primeira leitura do Gênesis. Deus cria a luz. Jesus se apresenta como sendo Deus, eu sou a luz do mundo. Jesus se apresenta também como sendo a água viva. Lembremos do Evangelho da Samaritana. Lembremos do Evangelho do cego. O cego viu a luz de Deus pela fé. A samaritana saciou a sua sede no próprio Cristo, do seu coração da cruz que brota, que jorra sangue e água. Vejam só, Deus cria a luz para o cego, para os cegos na fé. Deus cria a água do batismo, a água que brota, que jorra do lado de Cristo. Deus cria o homem. Agora, quando Deus cria o homem, o Gênesis nos diz, no versículo 26, num plural, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não se trata aqui de um plural majestático ou imperativo, mas uma referência à Santíssima Trindade. Por isso que lá no início, nos primeiros versículos, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus Pai, o Criador, o Espírito que pairava sobre as águas, e agora Jesus Cristo, Deus encarnado, Deus Filho, que vem para resgatar o mundo.
Nós somos criados à imagem e semelhança da Santíssima Trindade. Por isso, façamos, no plural, o homem à nossa imagem e semelhança. Mas não percamos de vista essa primeira oração da coleta. O sacrifício de Cristo, nossa Páscoa, na plenitude dos tempos, ultrapassa em grandeza a criação do mundo realizada no princípio. Seguem as 6 leituras e vem o Evangelho. Neste Evangelho, a gente poderia destacar as mulheres que foram bem cedo ao sepulcro, que foram as primeiras destinatárias do ressuscitado, mas elas são as mensageiras para os apóstolos. Elas não são apóstolas, não são discípulas, mas são privilegiadas. São as mulheres que vão de manhã cedo ao sepulcro, que ouvem a mensagem, alegrai-vos, o Cristo ressuscitou, e é exatamente elas que vão dizer aos discípulos que ele havia ressuscitado, não apenas porque o sepulcro estava vazio, mas conforme ele mesmo havia dito. O testemunho é do próprio Cristo, conforme ele mesmo havia dito. São Paulo, na epístola da Carta aos Romanos, no capítulo 6, diz: se morremos com Cristo, com ele haveremos de ressuscitar. Esse é o nosso batismo, morrer com Cristo, morrer para o mundo, morrer nesta vida, para na fé ressuscitar também com ele. Ele ressuscitou como ele mesmo havia garantido, como ele mesmo havia segurado e dado a certeza aos discípulos. Alegre-se. A vida não é sofrimento, não é somente dor e lamento. A vida é ressurreição. A vida é vida com Cristo. É Ele que dá sentido à nossa vida, porque Ele nos aponta para o céu, para a eternidade. Uma feliz Páscoa para todos. Fique agora com o intervalo. A gente volta daqui a pouco com a mensagem de direção espiritual e da nossa meditação litúrgica. De todo coração. Voltando desse rápido intervalo, eu queria chamar agora o Padre Aloísio. Ele vai nos dar o direcionamento espiritual de como nós podemos viver na fé cristã esse tempo de Páscoa. Muito obrigado, Dom Rui, por chamar-me a participar do encontro de todo o coração. E obrigado a você que a cada encontro mergulha junto comigo nessa aventura de vida espiritual, de vida interior. Feliz Páscoa! Cristo ressuscitou, ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! É essa a saudação do cristão. É essa a alegria que inunda o nosso coração, que visita a nossa vida. Nada, nenhuma solidão, nenhuma tristeza, nenhum sofrimento dura para sempre. Cristo veio trazer para nós essa certeza, que podemos chorar uma noite e sorrir no novo dia, no dia de Deus, no dia da ressurreição. Sorrir na alegria daquele que venceu a morte, venceu a dor, venceu a solidão, o abandono, a enfermidade, o pecado, venceu todos aqueles inimigos da alma e do corpo. Cristo é vitorioso. E por isso, nós que fazemos um caminho de vida com Deus, podemos constatar também as vitórias que Cristo nos faz experimentar. A primeira vitória é contra o pecado, através do sacramento da confissão. A outra vitória, a vitória na oração, onde vamos experimentando cada dia a nossa dependência a partir da confiança em Deus. Neste domingo, nós vamos escutar o Evangelho que fala da ressurreição do Senhor, onde 3 personagens são importantes e que nos ensinam no itinerário de vida espiritual: Maria Madalena, Pedro e João.
Esses três são os primeiros a irem em busca dos sinais da ressurreição. Veja bem, os sinais da ressurreição. Maria, ainda de madrugada, sai às pressas até o túmulo para dizer: não importa a hora, não importa o momento, mas o coração que anseia encontrar com Deus não entende que o horário pode correr, que a hora pode estar tarde, adiantada, mas entende que o encontro é necessário e importante. Maria vai até o túmulo e ali se depara com a boa e a santa e feliz notícia de que ele não está mais no túmulo, mas ressuscitou. Tão espantada ficou, tão admirada ficou. Causa verdadeiramente admiração encontrar a alegria que o coração busca. Causa verdadeira felicidade encontrar Deus, encontrar Jesus. Maria encontrou a felicidade e por isso ela parte para o encontro dos demais irmãos para lhes comunicar que Cristo está vivo. E ela ouviu e ela pôde experimentar a sua vida, a sua presença em momentos, em segundos. O pequeno momento, o pequeno segundo de encontro com Deus sacia a alma em toda a plenitude. Pedro e João saem também às pressas e vão correndo até o túmulo. O que eles fazem? Não é disputar quem corre mais. E se pensarmos assim, podemos também pensar que é possível fazer uma santa disputa. Quem quer alcançar mais e melhor a vida com Deus e a santidade? Pedro e João ali seguem. João, o discípulo amado, ao chegar primeiro, ele aguarda que o seu irmão Pedro entre e verifique, constate o que aconteceu dentro do túmulo. O amor, quem ama, sempre espera que o outro dê o passo, porque o amor sabe se rebaixar para esperar a boa notícia. Vejam, João aguarda Pedro sair com essa notícia e alegra-se também com a novidade da ressurreição. Meus irmãos, nesse tempo, somos convidados a procurar também em nossa vida sinais de ressurreição, sinais de vida nova, sinais de Páscoa. E um dos primeiros sinais da vida nova é a alegria radiante do dia do Senhor, a alegria do domingo desse encontro com Deus, que acontece agora, mas que se repete em todos os domingos da nossa vida, desde a ressurreição até hoje. Cristo vem visitar-nos na Santa Missa. Cristo vem visitar-nos na Santa Eucaristia. Que bonito! Ele visitar os seus discípulos para lhes alimentar na fé, na esperança e na alegria da ressurreição e da vida nova. A você, a nossa alegria também de poder juntos estarmos celebrando a Páscoa do Senhor e podermos levar esta alegria aos nossos irmãos. Mesmo às pressas, é possível parar para contemplar os sinais da ressurreição em nossa vida. No mundo agitado, é possível permanecer em paz, porque Cristo ressuscitou. Amém. E o Padre Adriano Davi vai nos dizer agora algumas peculiaridades litúrgicas deste tempo da Páscoa, que vai ter um dia desdobrado em 8, a oitava da Páscoa, e depois o tempo pascal até Pentecostes. Bom dia, amados irmãos e irmãs, você que nos acompanha no nosso programa de todo o coração, nosso momento de liturgia, nosso momento de refletir e meditar um pouco sobre a Sagrada Liturgia,
sobre as celebrações que nós estamos vivendo. Estamos dentro do tríduo pascal. Depois de um longo caminho de Quaresma, entramos de cheio nesse mistério da Páscoa de Jesus, nesse mistério do abaixamento e da elevação do Senhor. Isso é o tríduo pascal. Nós, quinta-feira passada, iniciamos com toda a igreja a celebração do Tríduo Santo, que na realidade são 3 dias, tríduo, 3, sexta, sábado e domingo santo. Esses 3 dias nós queremos, com Jesus, experimentar, viver o seu mistério de Páscoa, o seu mistério de passagem. Nós devemos lembrar que o tríduo pascal, ele é uma unidade. Por mais que a gente divida, iniciou na véspera da sexta, ou seja, na quinta-feira à noite, com a celebração da Ceia do Senhor. Na sexta-feira, a gente celebrou o seu mistério de morte, com a celebração da Sexta Santa. Hoje à noite nós iremos celebrar a Vigília Pascal, a Grande Vigília, e amanhã nós celebraremos o Domingo de Páscoa. Por mais que a gente divida cronologicamente, nós devemos entender que o tríduo é uma unidade, é a Páscoa de Jesus. Nós queremos celebrar a morte, a sepultura e a ressurreição do Senhor. Um único mistério, não 3 mistérios separados, não 3 mistérios cronologicamente separados, mas um único mistério. Nós celebramos a Páscoa da cruz, nós celebramos a Páscoa da sepultura e nós celebramos a Páscoa da ressurreição. É Páscoa, é Jesus que passa, é Jesus que faz a sua Páscoa e nós com Ele também iremos celebrar esse mesmo mistério. Ontem nós já celebramos a Sexta-feira Santa, na quinta-feira nós celebramos a Missa do Lava-Pés e eu gostaria de rapidamente dar algumas orientações e dizer alguma coisa. Na quinta-feira nós celebramos esse mistério, primeiras vésperas, aquilo que nós iríamos celebrar na sexta, que é o mistério da morte de Jesus, nós celebramos ritualmente em uma Eucaristia na quinta-feira. Então a quinta é a forma sacramental do que nós vivemos na sexta. É um único dia. É como se a gente iniciasse na quinta e terminasse na sexta. Quinta-feira, que a gente conhece por Missa do Lava-Pés, mas é a Missa da Ceia do Senhor, é a celebração da Eucaristia que a gente recorda Jesus, que institui o sacerdócio ministerial, porque disse aos discípulos, fazei isto em minha memória, celebrai com o pão e o vinho, dando graças em minha memória, por isso ele institui o sacerdócio ministerial. Ele institui para a gente o mandamento do amor, o gesto de lavar os pés, o abaixamento de Jesus é para dizer amem. Isso é que vai dar sentido, isso é que vai dar ânimo à comunidade cristã, se vocês realmente amarem uns aos outros. E a instituição da Eucaristia. Nós celebramos na quinta-feira santa, à noite, justamente a instituição da Eucaristia. Jesus, quando diz, façam isso, ele dá o seu corpo em alimento, dá seu sangue em bebida, para que, instituindo a Eucaristia, fosse sempre presente na sua igreja. Nós fizemos a transladação do Santíssimo Sacramento no final da celebração, para um lugar à parte, uma transladação, acredito eu, simples, sem pompas, sem ostensórios, sem procissões grandes, porque o próprio ritual diz que deve ser de forma singela. Nós também fizemos um gesto bonito que foi o lava-pés. O padre, o presidente da celebração, lavou os pés de 12 pessoas, justamente para recordar que aquele que é o cabeça da celebração se abaixa como Jesus. E terminamos esta celebração em silêncio. Perceberam que não tem bênção final? Perceberam que não tem uma conclusão? A gente faz a transladação do Santíssimo Sacramento, conclui cantando o tão sublime sacramento e todo mundo sai em silêncio da igreja. E nós iniciamos na sexta-feira também em silêncio. Veja que é uma continuidade, é uma única celebração. Não se tem canto de entrada na Sexta-feira Santa, não se tem ritos iniciais, como a gente costuma dizer. Procissão em silêncio, prostração, e o padre já reza a oração do dia para iniciar a celebração da paixão do Senhor.
Uma celebração bonita, uma celebração longa, na qual a gente contempla Jesus que dá a sua vida. Com a liturgia da palavra, e dentro dessa liturgia da palavra, a narração da paixão e morte do Senhor, tendo seu ponto alto na oração universal, na qual o padre propõe as intenções e a gente reza, concluindo com a oração sacerdotal. Depois o beijo da cruz, uma única cruz, digna, bonita, onde toda a Assembleia pode contemplar esse mistério do Senhor, concluindo com a comunhão eucarística. Novamente não tem bênção final, tem apenas uma oração sobre o povo e a gente sai da igreja em silêncio meditativo, para viver este dia de hoje, Sábado Santo. Sábado é dia de silêncio, é dia de silenciar com toda a igreja, é dia de silenciar o coração, na expectativa da vigília pascal, da mãe de todas as vigílias, da grande celebração. É o dia que a igreja, a esposa, se prepara, se enfeita, tira o roxo das imagens, bota as flores, as velas, justamente para celebrar bem a vigília pascal. E hoje à noite, acredito eu, você vai estar na sua paróquia com toda a igreja para vigiar de forma festiva, vigiar para proclamar com toda voz que Jesus venceu a morte, que Jesus é o vencedor, que Jesus está vivo e ressuscitado. Não teve cruz, não teve morte que o segurasse. A noite da vigília pascal é a grande celebração que a gente inicia com a bênção do fogo. A gente faz a liturgia da palavra, onde a gente escuta todo o mistério da salvação, desde o Antigo Testamento. Vamos aos ritos batismais, onde a gente pode batizar os catecúmenos e renovar as nossas promessas batismais, concluindo com a celebração da Eucaristia. Essa é a vigília. E no domingo, a gente celebra a solenidade de Páscoa, o dia de Páscoa, celebrando justamente a Eucaristia com esse Senhor vivo e ressuscitado. Uma boa Páscoa, uma boa celebração. Que a Páscoa de Jesus, que a ressurreição do Senhor renove no nosso coração a esperança, renove no nosso coração de que Ele está vivo e presente na sua igreja. Tenha um bom sábado, sábado santo, sábado de silêncio e um bom domingo de Páscoa. O Senhor ressuscitou verdadeiramente e se ressuscitou, nós podemos cantar o nosso aleluia. Deus abençoe. Olha, eu quero agradecer muito a sua presença e quero desejar também que a sua audiência se converta, não apenas no tempo de conversão, por excelência que foi a Quaresma, mas num tempo de vida nova, que é a Páscoa. Cristo ressuscitou, Ele é o homem novo que nos ajuda a nos renovar na fé, a renovar a nossa vida mediante a conversão e o perdão dos nossos pecados. Uma feliz e abençoada Páscoa para você. Faça aquele propósito de uma vida nova com Cristo ressuscitado, para que um dia, pelas portas da morte, da irmã morte, como chamava São Francisco de Assis, todos nós tenhamos a vida em Deus, a vida no céu, a eternidade sem fim. Um grande abraço de Páscoa. Que o Cristo ressuscitado abençoe a você, a sua família, com os dons da alegria, da saúde e também de muita paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De todo coração. Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo Coração. A igreja em seu lar.